O programa Saber Direito desta semana é com o professor Adriano Trindade. O curso é sobre Direito dos Recursos Naturais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre Direito dos Recursos Naturais. O meu nome é Adriano Trindade, eu sou advogado em Brasília e sou também professor voluntário na Universidade de Brasília. Eu me graduei, aliás, por essa mesma universidade e eu concluí o meu curso de mestrado no Centro de Direito e Política Energética, Mineral e do Petróleo da Universidade de Dundee, no Reino Unido. Na nossa aula passada, nós tratamos de, primeiro, delimitar a nossa matéria. E ao delimitar a nossa matéria, o critério que nós elegemos foi da questão dos recursos não renováveis. Então, nós estamos falando de recursos minerais e petróleo apenas, no âmbito de todos os recursos naturais, por serem esses os recursos não renováveis. Na nossa aula passada, nós tratamos também dos fundamentos do direito dos recursos naturais aplicado a recursos minerais, petróleo e gás. Esses fundamentos eles podem ser sintetizados em 6. O primeiro deles é o interesse nacional. Depois nós partimos para a preponderância do interesse público sobre o interesse privado. Discutimos a soberania permanente sobre os recursos naturais. Falamos da dualidade da propriedade. Falamos também da compatibilidade ambiental e concluímos com a função social da propriedade mineral. Na aula de hoje, nós vamos tratar de aspectos constitucionais envolvendo os recursos minerais. Para tratar de aspectos constitucionais dos recursos minerais, petróleo e gás, é inevitável que nós falemos também, ainda que brevemente, sobre a evolução histórica da matéria. Ao falar dessa nossa breve viagem histórica, que vai combinar com a nossa Constituição de 88, nós começamos com as ordenações. No período do Brasil Colônia, vigoravam aqui no Brasil as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E todas as três deixavam bem claro que a propriedade dos veeiros e a propriedade das minas recaíam sobre o rei, sobre o monarca. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que nessa época aplicava-se o que nós chamamos de regime regaliano, ou seja, a propriedade sobre os recursos minerais recaía precisamente sobre a figura do monarca. É natural que sejam concedidas, ou na época, né, fossem concedidas concessões para a exploração de recursos minerais no país. Desde o início da nossa história do Brasil Colônia, imaginava-se a possibilidade de haver recursos minerais, ainda que nos primeiros anos as notícias com relação à existência de recursos minerais elas surgissem muito mais da América espanhola do que da América portuguesa. No entanto, a partir do século XVII, tem-se notícia de grandes descobertas de veeiros ou veios de ouro, sobretudo em Minas Gerais, na região hoje conhecida como Minas Gerais, e várias dessas explorações eram feitas com base em concessões do rei português. Então, nessa época, vigorava o sistema regaliano em que o próprio rei detinha os direitos sobre essa exploração e quando muito, ele outorgava concessões que recebiam os nomes de datas minerais no nosso país. Com a independência do Brasil, foi concebida a nossa primeira Constituição de 1824, né, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. E essa Constituição, ela não deixava claro a quem pertenciam os recursos minerais do país. Então, houve uma discussão nessa época se os recursos minerais eles pertenceriam ainda ao imperador do Brasil, seguindo o regime regaliano, que foi o regime que vigorou ao longo do Brasil Colônia, ou se esses recursos minerais eles passariam
a ser tratados como res nullius. O fato é que, apesar de todas essas discussões, foi outorgada uma legislação na época que reconheceu a aplicação das ordenações portuguesas, no caso as ordenações filipinas, muito embora o Brasil já não fosse mais uma colônia portuguesa. Além disso, a própria Constituição de 1824 consagrou o direito à propriedade. Então, de um lado, foram respeitadas as datas minerais que já existiam, o que viabilizou a continuidade da exploração mineral por aqueles que detinham as datas minerais, e, por outro lado, manteve-se a aplicação do sistema regaliano, só que conferindo naturalmente a propriedade sobre os recursos minerais ao imperador do Brasil, e não mais ao rei de Portugal. Com a proclamação da República, no final do século XIX, surge a nossa primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. E no que diz respeito aos recursos minerais, essa Constituição ela operou uma mudança enorme, que ainda hoje ela apresenta reflexos no ordenamento jurídico aplicável à matéria. O artigo 72, item 17 da Constituição Republicana de 1891, dispôs que o subsolo e as suas riquezas seguiriam a mesma sorte do solo. Ou seja, os recursos minerais passaram a ser considerados um acessório do solo. E com isso, os recursos minerais, eles poderiam ser tratados como propriedade privada naqueles casos em que o imóvel pertencesse a uma pessoa privada. Da mesma forma, se nós estivéssemos diante de uma propriedade, de um imóvel público, se ele fosse um imóvel considerado como federal, os recursos minerais pertenceriam à União. Mas se fosse um imóvel estadual, os recursos passariam a pertencer aos estados. Esse fenômeno em que a propriedade dos recursos minerais segue a mesma sorte da propriedade imobiliária é conhecido como accessão. Então, a partir de 1891, passou a vigorar no país o regime da accessão. E a dúvida que surge é, por que será que o Constituinte de 1891 ele optou por adotar o regime da accessão? Se a gente analisa a literatura da época, e a literatura que se concentrou a fazer um estudo dos motivos que levaram a essa mudança, a conclusão é surpreendente. Não houve nenhum tipo de debate mais aprofundado sobre a conveniência ou não de se transformar ou de se partir do regime regaliano para o regime da accessão. Na realidade, o que se percebeu na época foi uma preocupação muito grande em se eliminar qualquer resquício de dominação, seja a dominação anterior à independência do Brasil, seja a dominação do Estado centralizado na figura do imperador. Por outro lado, também havia um desejo muito grande de se consagrar valores relacionados ao individualismo. Se nós atentarmos para o momento histórico em que surge a Constituição de 1891, nós percebemos a ascensão de muitos valores relacionados ao liberalismo e ao individualismo, como, por exemplo, os movimentos decorrentes da independência americana, os movimentos decorrentes da Revolução Francesa no final do século anterior. Então, ainda que essas ideias elas tenham levado um século para chegar ao Brasil, o fato é que a mudança do regime regaliano para o regime da accessão, no que diz respeito à propriedade sobre os recursos minerais, é uma mudança muito mais motivada em se reafirmar os valores do liberalismo, os valores do individualismo, do que, na realidade, uma mudança que tinha por objetivo
alterações na política mineral ou aumentar a produção mineral nacional. Esse regime da acessão, ele efetivamente vigorou até 1934. Em 1934, foi promulgada a Constituição seguinte. Só que, desde 1915 e 1920, primeiro com a Lei Calógeras, depois com a Lei Simões Lopes, já houve uma atenuação do regime da acessão. Essa atenuação ela pode ser percebida devido ao fato de que poderia o proprietário do solo dispor dos recursos minerais lá existentes, ainda que ele permanecesse na condição de proprietário do solo. Ou seja, poderia o proprietário do solo transferir a um terceiro a propriedade sobre os recursos minerais, permanecendo ele como proprietário daquele imóvel. Mas a extinção do regime da acessão efetivamente teve lugar em 1934. Em 1934, a Constituição previu, no artigo 118, a separação entre a propriedade do solo e as riquezas do subsolo. E o artigo seguinte, o artigo 119, previa que a exploração de recursos minerais dependeria de autorização ou de concessão do Estado. Nessa época, ainda não se falava em propriedade da União, pelo menos não na Constituição. Ainda assim, com base na interpretação de que, por depender de autorização ou concessão da União, o exercício dessas atividades poderia acontecer, então reconheceu-se que partiu-se de um regime da acessão para um regime dominial. Em outras palavras, a Constituição de 1934 extingue o regime então vigente, regime da acessão, e institui o regime dominial. O que é interessante a gente mencionar também é que, muito embora essa sistemática que adotou o regime dominial da Constituição de 1934, ela tenha sido repetida em pela Constituição de 1937 e também pela Constituição de 1946, há alguns eventos nesse período que não podem ser ignorados. O primeiro desses eventos, que é sintomático, é a aprovação de uma lei específica para tratar do petróleo em 1938. Então, em 1938, o petróleo ele se separa da mineração. Ainda que a matriz constitucional seja a mesma, a partir de 1938, as normas aplicáveis à exploração de petróleo, elas passaram a ser diferentes das normas aplicáveis à exploração de recursos minerais em geral. Nessa época, a produção de petróleo no Brasil ainda era muito incipiente, mas já havia uma preocupação muito grande devido à importância desse recurso. E tamanha era essa preocupação, no que diz respeito à exploração de petróleo, que depois dessa legislação de 1938, em 1953, foi aprovada a Lei número 2004. A Lei número 2004, já sob a égide da Constituição de 46, ela instituiu um monopólio sobre a exploração e produção de petróleo. Até então, esse monopólio ele não existia, ainda que a Constituição permitisse que uma lei ordinária instituísse um monopólio. Esse monopólio foi efetivamente instituído em 1953, pela Lei 2004, e essa mesma lei autorizou a criação de uma sociedade chamada Petrobras. Então, nós temos aí a origem da Petrobras, que foi efetivamente criada em 1954 e passou, então, a exercer um monopólio do petróleo. Até agora, nessa segunda aula, nós analisamos rapidamente alguns aspectos históricos relacionados à exploração de recursos minerais, petróleo e gás no nosso país. Então, falamos sobre o regime regaliano, que se aplicou na época do Brasil Colônia e do Brasil Império. Depois nós tratamos
do regime da acessão, que vigorou na época da Constituição de 1891 até a Constituição seguinte de 1934, e a partir da Constituição de 1934 começamos a tratar do regime dominial. Em 1938 houve a separação do petróleo no que diz respeito aos outros recursos minerais, com a edição de uma legislação específica para o petróleo, e o monopólio sobre o petróleo, ainda no patamar infraconstitucional, ele surge em 1953. E com isso a gente passa para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Vitor Hugo Queiroz. Eu queria saber por que o regime de exceção foi extinto pela Constituição de 1934. Por que o regime da exceção foi extinto pela Constituição de 1934? O que se percebeu é que, como a adoção desse regime, ele decorreu muito mais de valores relacionados ao liberalismo e ao individualismo do que uma política mineral propriamente dita, percebeu-se também que o regime da exceção ele representava um obstáculo à exploração de recursos minerais no país. Ainda que houvesse formas de se buscar impor ao proprietário da terra a exploração de uma jazida que porventura existisse em sua terra, o fato é que muitas vezes a propriedade privada sobre a jazida impedia a exploração dessa mesma jazida. Em última instância, isso representava até mesmo um obstáculo ao desenvolvimento da indústria mineral no país. Com o fim do regime da acessão, né, o que houve foi, primeiro, a possibilidade de outorga de concessões para a exploração mineral em terras privadas, mas nesse mesmo momento houve o reconhecimento da propriedade daqueles particulares que vinham explorando suas minas sob o regime da acessão. Ou seja, foi dada a oportunidade a esses particulares de prosseguir com a exploração de suas minas, agora sob o novo regime. A esse ato, né, em que foi reconhecido o direito de prosseguir com a exploração de suas minas, denominou-se Manifesto de Mina. Então, ainda hoje, existem algumas minas sendo exploradas, algumas delas muito conhecidas, com base em manifestos de mina que remontam à década de 1930. Bom, prosseguindo na nossa breve viagem, né, histórica ao longo do ordenamento jurídico no que diz respeito à exploração mineral e de petróleo, o nosso próximo marco é a Constituição de 1967. E a Constituição de 1967, ela estabelece uma pequena diferença, mas muito significativa, no que diz respeito à exploração mineral. A Constituição de 1967, ela altera o regime aplicável ao petróleo na medida em que ela eleva ao patamar constitucional o monopólio. O monopólio, até então, ele decorria única e exclusivamente da Lei 2004, de 1953. Com a Constituição de 67, o monopólio passa a alcançar o patamar constitucional. Uma outra novidade da Constituição de 1967 foi reafirmar o regime dominial. E ela assim o fez ao prever que o regime dominial, ele não só se aplicaria, mas também qualquer resquício do regime da acessão, ele seria eliminado. Como isso se deu? A Constituição de 1934, ela estabeleceu a diferença entre a propriedade do solo e a propriedade das riquezas do subsolo. Mas a Constituição de 1934, ela ainda estabelecia uma preferência ao proprietário do solo para explorar os recursos do subsolo da sua propriedade. Essa preferência, ela foi mantida em 1937 e foi mantida ainda na Constituição de 1946. Somente na Constituição de 1967 que essa preferência desapareceu. E, em substituição, foi criada uma participação do proprietário do solo
na exploração dos recursos minerais. Ou seja, ainda que o regime da acessão tenha acabado em 1934, ainda havia uma preferência do proprietário do solo até 1967. Essa preferência desapareceu por completo em 67 e o proprietário do solo passou a fazer jus, única e exclusivamente, a uma participação naquilo que for produzido no seu imóvel, na sua propriedade. Essa participação é conhecida muitas vezes como royalty do proprietário do solo. Então, com isso, nós vemos que na Constituição de 67 houve duas mudanças muito importantes. A primeira delas, elevou-se ao patamar constitucional o monopólio sobre o petróleo, e a segunda delas, a eliminação da preferência do proprietário do solo para a exploração mineral na sua terra, que foi substituída por uma participação nos resultados dessa exploração, ainda que seja conduzida por um terceiro. E com isso nós chegamos à Constituição atual, a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 talvez seja a Constituição mais completa em termos de regime jurídico aplicável aos recursos minerais. É a primeira Constituição que efetivamente estabelece que a propriedade sobre os recursos minerais é da União. Ela consagra que a União é proprietária dos recursos minerais, tanto no artigo 20, inciso 9, como no artigo 176. Além disso, a Constituição de 1988, ela prevê que será devido o pagamento de uma compensação financeira pela exploração de recursos minerais, aí incluindo-se petróleo também, que é popularmente conhecida como royalty, né? Essa compensação financeira ela vai ser destinada aos estados, aos municípios e também a órgãos da administração direta da União. Isso é uma previsão do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição de 88. A Constituição de 1988, ela estabeleceu ainda que a exploração mineral, ela depende de autorização ou concessão. Essa é uma previsão que consta do artigo 176 da Constituição. E é interessante ressaltar aí o fato de que o artigo 176 da Constituição, ele se aplica não apenas à exploração de recursos minerais, mas, em parte, também à exploração de petróleo. Esse dispositivo que previa a exploração, a necessidade de concessão ou autorização para a exploração mineral, é um dispositivo que já constava desde a Constituição de 1934. Então, ele vem sendo repetido ao longo das sucessivas Constituições até 1988. E a exemplo da Constituição anterior, a Constituição de 88 também determina, também prevê expressamente o direito do proprietário do solo a participar nos resultados da lavra. Ou seja, está mantido o royalty do proprietário da terra no que diz respeito à exploração mineral que ocorrer no seu imóvel. Um outro ponto importante da Constituição de 1988 é a previsão do monopólio sobre as atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo. Esse monopólio ele vai incidir não só sobre essas atividades, mas também sobre o refino, sobre o transporte e sobre a importação e exportação de petróleo. Então, todas essas atividades, elas são, mais uma vez, reafirmadas como monopólio da União, conforme a previsão do artigo 177. E na redação original da Constituição, o artigo 177 previa que era vedado qualquer tipo de arranjo, qualquer tipo de contratação pela qual se pretendesse atribuir a um terceiro os riscos e a propriedade do produto explorado com base no monopólio. Isso teve por objetivo evitar que fossem firmados contratos de risco. No final da década de 70 e início da década de 80,
a Petrobras ela celebrou vários contratos de risco, porque, muito embora ela executasse o monopólio sobre o petróleo, ela gostaria de atribuir a terceiros a responsabilidade por algumas dessas atividades, ainda que fossem atividades monopolizadas, até mesmo pela falta de recursos da Petrobras para que pudesse efetivamente exercer totalmente esse monopólio nesse período. Então, no final da década de 70 e início da década de 80, popularizou-se a aplicação, o uso dos contratos de risco, mas essa possibilidade ela foi afastada pelo Constituinte de 1988 com a redação do artigo 177. O que é interessante é que fica muito clara a distinção entre petróleo e demais recursos minerais, visto que a redação original do artigo 177 proibia atribuir-se a um particular o produto da exploração de petróleo, ou seja, o petróleo produzido. Já no que diz respeito à exploração mineral, o artigo 176 garante ao concessionário de exploração mineral a propriedade sobre o minério produzido. Então, essa era uma diferença marcante. Em decorrência do monopólio, isso não poderia acontecer no que diz respeito ao petróleo, mas isso estava constitucionalmente garantido no que diz respeito à exploração mineral. O que é mais que a Constituição de 1988 nos traz no que diz respeito à exploração mineral, petróleo e gás? Na aula passada, eu falei sobre compatibilidade ambiental. E um dos pontos importantes na compatibilidade ambiental era justamente o fato de que o Constituinte ele impôs àquele que explora recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Isso significa que, a priori, a atividade de exploração mineral e a atividade de exploração de petróleo são atividades que podem ser conduzidas de acordo com o ordenamento jurídico. Essa previsão de que há a necessidade de se recuperar o meio ambiente degradado pela exploração mineral e pela exploração de petróleo, ela consta do artigo 225, parágrafo 2º da Constituição. E, como eu disse, trata-se da única atividade econômica ou atividade industrial em que há uma previsão constitucional específica que obriga aquele que explora a recuperar o meio ambiente degradado. Em outras indústrias ou em outros setores da economia, há também essa obrigação, mas ela decorre muito mais da interpretação de outros dispositivos constitucionais, em conjunto com a legislação ordinária, do que de um mandamento constitucional expresso, tal como está previsto no artigo 225, parágrafo 2º da Constituição. A nossa Constituição de 88, ela tratou também, no artigo 231, dos povos indígenas. E ao tratar dos povos indígenas no artigo 231, ela previu, no parágrafo 3º, a possibilidade de que haja exploração mineral, incluída aí também a exploração de petróleo, em terras indígenas. É importante ressaltar esse ponto. Não há proibição de exploração mineral e de petróleo em terras indígenas. O que existem são condições expressamente estipuladas no parágrafo 3º do artigo 231 para que aconteça essa exploração. E que condições são essas? O parágrafo 3º, ele exige, primeiro, que haja a oitiva das comunidades indígenas envolvidas. Então, esse parágrafo 3º é expresso ao determinar que os povos indígenas sejam consultados, sejam ouvidos no que diz respeito à exploração mineral e de petróleo e gás em suas terras. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é o de que haja uma manifestação por parte do Congresso Nacional. Nós estamos
tratando, portanto, de uma exploração mineral ou de petróleo e gás em uma área que já foi, que está sujeita a um ordenamento jurídico próprio no que diz respeito a terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Portanto, é natural que essa exploração ela seja criteriosa. E o segundo requisito, que é a necessidade de um ato do Congresso Nacional, deixa bem claro o quão criteriosa deve ser essa autorização para exploração mineral e de petróleo em terras indígenas. E, por fim, o terceiro requisito é o de que haja o pagamento de uma participação nos resultados da exploração mineral ou de petróleo a esses povos indígenas em cujas terras se dá essa exploração. É importante ressaltar esse ponto porque, na realidade, esses povos indígenas eles não são proprietários das terras demarcadas. As terras demarcadas pertencem à União. Os povos indígenas eles detêm o usufruto exclusivo dessas terras. Ainda assim, mesmo que não sejam proprietários, há a previsão no parágrafo 3º, artigo 231 da Constituição, no que diz respeito ao direito desses povos de participarem nos resultados da exploração mineral conduzida em suas terras. Com isso, nós chegamos à conclusão dessa breve análise histórica que começou com um rápido apanhado das ordenações durante o período em que elas vigoraram no Brasil, passando pelo Brasil Império e a análise das sucessivas constituições que nós tivemos e a forma como as constituições trataram dos recursos minerais no nosso país. Vimos também que na época do Brasil Colônia, na época do Brasil Império, vigorava o sistema regaliano, que foi substituído em 1891 pelo sistema da acessão, em que os recursos minerais são considerados um acessório do solo, e chegamos, finalmente, ao sistema dominial, em que a propriedade dos recursos minerais é tratada de forma distinta da propriedade do solo. E vimos ainda que a Constituição de 1988 ela estabelece uma série de características no que diz respeito à exploração mineral, à exploração de petróleo e gás, e que talvez seja a Constituição que mais detalhou o ordenamento jurídico aplicável a essa atividade de exploração mineral de petróleo e gás. E com isso a gente passa para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Natália e a minha dúvida é: o proprietário de terra da qual a exploração mineral ou de petróleo tem direito a receber uma parte dessa produção? Essa é uma pergunta interessante. O proprietário da terra, ele tem direito a receber uma parte da produção mineral ou da produção de petróleo que acontece em suas terras? Para responder isso daí, a gente tem que analisar que o regime da acessão, que vigorou de 1891 até 1934, ele estabelecia que o proprietário da terra era também o proprietário das riquezas minerais que existissem em suas terras. Ele deixou de ser proprietário dessas riquezas minerais em 1934, com a instituição do regime ou do sistema dominial. Posteriormente, durante esse período, de 1934 até 1967, apesar de não mais ser o proprietário das riquezas minerais em suas terras, ele tinha o direito de preferência ou um direito a uma coparticipação. E a partir de 1967 ele não mais tem essa preferência, mas tem um direito apenas de participar nos resultados da lavra. E a Constituição, tanto a de 1967 como a Constituição de 1988, consagram
a expressão participação nos resultados da lavra, mas não deixa claro se essa participação ela seria em dinheiro ou em natura, se seria efetivamente uma parte daquilo que for produzido atribuído ao proprietário do solo. Mas a Constituição de 1988, ela nos dá uma pista para isso. Ela prevê que o que for produzido pertence ao concessionário. Então, o concessionário, ele torna-se o proprietário de todo o produto da lavra. Consequentemente, a participação do proprietário do solo, ela se dá em termos financeiros, tanto na exploração de recursos minerais, como também de petróleo e gás. O que é interessante também notar é que a nossa Constituição de 1988, ela estabelecia algumas restrições no que diz respeito à exploração mineral e de petróleo e gás. O artigo 176, na sua redação original, ele previa que apenas empresas brasileiras de capital nacional poderiam realizar a exploração mineral. Empresa brasileira de capital nacional era um conceito estabelecido pelo artigo 171 da Constituição. E esse conceito, ele determina que as empresas que tenham sua sede e administração no país, no Brasil, serão consideradas de capital nacional caso a maioria do seu capital se encontre nas mãos de nacionais. E, para isso, aplicava-se até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica para saber se, no final de toda a cadeia, o detentor do controle dessa empresa, entendido maioria do capital social, fosse um brasileiro. Então, somente essas empresas consideradas como brasileiras de capital nacional é que poderiam realizar a exploração mineral. A outra restrição importante é a restrição que constava da redação original do artigo 177 da Constituição. E essa redação original do artigo 177 da Constituição estabelecia que a Petrobras, que na verdade que a União, ela não poderia atribuir a terceiros os riscos ou a propriedade, ainda que em natura ou ainda uma compensação financeira em decorrência da produção de petróleo. Ou seja, evitava-se aí a sistemática de contratos de risco que foi aplicada pela Petrobras nos anos anteriores. O que se percebeu é que, no que diz respeito à exploração mineral, houve uma estagnação, porque boa parte dos capitais que fomentam, que são empregados na exploração mineral, são capitais estrangeiros. Na época nós tínhamos uma estatal, que era a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A. Essa estatal, ela detinha naturalmente capital nacional, mas poucas eram as outras empresas que também detinham a capital nacional nessa época. Então, houve uma certa estagnação do setor mineral. De outro lado, nessa mesma época, surgiam em outros países, e essa tendência não tardou a chegar ao Brasil, um movimento no sentido de que o Estado ele se afastasse de determinadas atividades, ou pelo menos ele admitisse também capitais privados em algumas dessas atividades. Então, em 1995, várias emendas constitucionais foram aprovadas justamente para se implementar essa nova tendência no país. As emendas mais importantes para o nosso estudo, para fins do nosso estudo, foram as emendas 6 e foram as emendas 6 e 9 de 1995. A emenda 6 de 1995, ela tratou de abrir o setor da mineração para o capital estrangeiro. E a forma encontrada nessa ocasião foi, primeiro, alterar o artigo 176 da Constituição. Então, o artigo 176 da Constituição fazia referência ao conceito de empresa brasileira de capital nacional. Esse conceito foi eliminado
de forma que hoje em dia o artigo 176 da Constituição refere-se apenas a empresas com sede e administração no país. De outro lado, essa mesma emenda, emenda 6, ela revogou o artigo 171 da Constituição. O artigo 171 da Constituição era o que estabelecia o que era empresa de capital nacional e diferenciava essas empresas de capital nacional de empresas que não tivessem capital nacional. Então, com a revogação desse artigo, ficou eliminada a restrição que existisse a empresas que tivessem sede de administração no país, mas que tivesse o capital majoritariamente estrangeiro. A outra mudança foi causada pela Emenda Constitucional número 9. A Emenda Constitucional número 9, ela determinou, né, ela alterou o parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição para possibilitar que a União contratasse com empresas públicas ou privadas a exploração e produção de petróleo, assim como outras atividades relacionadas ao petróleo, que seriam atividades monopolizadas. Em outras palavras, continua existindo o monopólio do petróleo. No entanto, a União passou a deter a prerrogativa de flexibilizar esse monopólio, de mitigar o monopólio do petróleo, quando bem entendesse, ao contratar empresas privadas ou consórcios de empresas privadas para exercer algumas dessas atividades monopolizadas. A partir daí, então, se começou a falar de flexibilização do monopólio e a partir daí é que começou-se também a realizar certames licitatórios, passou-se a realizar leilões para atribuir a empresas privadas concessões para exploração e produção de petróleo. Esse ponto é marcante na nossa matéria de direito dos recursos naturais e até mesmo na história do petróleo, na história dos recursos minerais, porque depois de 42 anos de monopólio, inicialmente o monopólio legal em 1953, depois o monopólio constitucional em 1967, houve a flexibilização do monopólio. O monopólio ainda existe, mas flexibilizado. A efetiva flexibilização, ela se deu não apenas com a promulgação da Emenda Constitucional número 9, em 1995, mas também com a Lei do Petróleo, a Lei 9.478, de 97. Então, foram 44 anos de monopólio absoluto do petróleo até a sua flexibilização efetiva em 1997. E com isso, eu vou chamar a terceira pergunta da nossa aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Tainá Torres e minha dúvida é: pode haver exploração mineral e de petróleo em terras indígenas? Pode haver exploração mineral e de petróleo em terras indígenas? Nós vimos que o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição, prevê, sim, a possibilidade de exploração mineral e de petróleo em terras indígenas, desde que atendidos os 3 requisitos que mencionamos. Desde que ouvida a comunidade indígena, desde que haja uma autorização do Congresso Nacional e desde que essas comunidades elas tenham o direito a uma participação nos resultados da exploração. Mas essa pergunta é interessante também porque ela chama a atenção para um ponto fundamental e sobre o qual ainda há pouca reflexão do mundo jurídico no Brasil. Eu quero fazer referência aqui à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela foi ratificada pelo Brasil, então ela está em vigor no Brasil já há vários anos, e ela prevê a necessidade de consulta aos povos indígenas e
povos tradicionais, toda vez em que houver uma atividade que possa afetar as suas terras ou afetar o seu modus vivendi. Essa necessidade de consulta, ela, como eu disse, decorre dessa Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e ela ainda necessita de uma regulamentação mais apropriada no nosso ordenamento jurídico. O fato é que a Convenção 169 da OIT, ela caminha no mesmo sentido do parágrafo 3º da Constituição. O que se quer dizer com isso? Que o parágrafo 3º do artigo 231 estabelece, entre um dos requisitos, a necessidade de oitiva das comunidades indígenas afetadas. Na medida em que a Convenção 169 da OIT também se aplica a comunidades indígenas, a povos indígenas, há essa necessidade de consulta que deve ser exercida nos termos não só do parágrafo 3º, artigo 231 da Constituição, mas também da Convenção 169 da OIT, que detalha bastante esse ponto, e também nos termos de regulamentação que ainda está por vir no nosso ordenamento jurídico nacional. Talvez um último ponto que deva ser tratado na nossa aula de hoje diz respeito ao alcance dos artigos 176 e 177 da Constituição, depois de alterados em 1995 pelas emendas 6 e 9 daquele ano. O artigo 176, ele traça diretrizes básicas no que diz respeito à exploração mineral, ao passo que o artigo 177 trata do monopólio do petróleo. Esse artigo 177 trata também do monopólio sobre minerais nucleares, mas que para fins da nossa análise vai ser deixado à parte. O que importa nesse momento é o monopólio do petróleo. A questão que se apresenta é: em que medida o artigo 176 ele se aplicaria ao petróleo, ou esse artigo 176 aplica-se apenas à exploração de outros recursos minerais? Essa questão ela foi analisada, ainda que incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3.273. Ao apreciar essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal buscava analisar em que medida que a propriedade do petróleo produzido pode ser atribuída ao concessionário de exploração e produção de petróleo. Vejam bem, o artigo 176 já consagra a propriedade do que for produzido, dos minerais produzidos, ao concessionário. Isso no que diz respeito a recursos minerais em geral. No que diz respeito ao petróleo e gás, ainda era incerta essa possibilidade de se atribuir ao concessionário a propriedade da produção. Isso porque nós estamos tratando de uma atividade monopolizada. Em outras palavras, em que medida que o monopólio do petróleo inviabilizaria a previsão de se atribuir a propriedade do petróleo produzido ao concessionário? Essa questão da atribuição do petróleo produzido ao concessionário é uma questão fundamental com base no artigo 26 da Lei 9.478 de 97. Ela é fundamental porque ela era justamente talvez o pilar de sustentação do regime de concessão que foi instituído por essa lei em face da flexibilização do monopólio. Ao analisar, então, a constitucionalidade desse dispositivo, o Supremo, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele necessariamente teria que analisar a relação entre o artigo 176 e o artigo 177 da Constituição. E a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal na ocasião, por maioria, era de que o artigo 176 ele se aplica aos recursos minerais em geral
e se aplica também, em parte, ao petróleo, naquilo que não for incompatível com a essência do monopólio. Em outras palavras, o mandamento constitucional que atribui ao concessionário a propriedade do produto da lavra é um mandamento que pode ou não ser reafirmado na legislação que trata do monopólio do petróleo. Então, ele se aplica apenas aos recursos minerais em geral, não se aplica ao petróleo. É necessário que a legislação ela integre a possibilidade, ela preveja a possibilidade de se atribuir ou não a propriedade do produto da lavra ao concessionário de exploração e produção de petróleo. Isso é muito interessante porque essa análise feita pelo Supremo de que o artigo 177 ele é especial em relação ao artigo 176, essa análise, essa interpretação, esse entendimento não só possibilitou que no regime de concessão de exploração e produção de petróleo o concessionário se tornasse proprietário daquilo que fosse produzido, mas possibilitou também a aplicação posteriormente, após esse julgamento, do regime de partilha de produção, em que o proprietário, em que o contratado, ele se torna proprietário de parte daquilo que for produzido e uma outra parte do que é produzido é entregue à União. Mas esses são temas em que nós vamos analisar mais específica e detidamente na nossa aula que vai tratar sobre petróleo. Na aula de hoje, nós analisamos, então, alguns aspectos históricos e constitucionais que tratam da exploração mineral e de petróleo. Então, nós vimos que, inicialmente, no Brasil, aplicavam-se as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que previam que os veios e os metais em geral representariam a propriedade do rei, do monarca. Ainda que o Brasil tenha se tornado independente no século XIX, essa sistemática do regime regaliano permaneceu em vigor e somente foi substituído em 1891, com a primeira Constituição republicana, que adotou o regime da acessão. Regime da acessão em que a propriedade dos recursos minerais é considerada, recai sobre o dono da terra, porque os recursos minerais são considerados como um acessório ao solo. Nós vimos ainda que em 1934 passou a vigorar o regime dominial e vimos que o proprietário do solo ele deixou então de ser proprietário das riquezas minerais e passou a deter apenas uma preferência ou uma coparticipação nessa produção. Em 1967, né, com uma nova Constituição, esse direito do proprietário ele é ainda mais reduzido. O proprietário passa a ter direito apenas a uma participação nos resultados da exploração, ao passo em que, nesse mesmo ano, em 1967, com a Constituição, o monopólio do petróleo, que já vigorava desde 1953, ele é alçado ao patamar constitucional. Em 1988, com a promulgação da nossa atual Constituição, foi estabelecido um regime jurídico bastante amplo para os recursos minerais, que prevê que a propriedade dos recursos minerais recai sobre a União, é a primeira Constituição que prevê isso expressamente. Prevê ainda o direito de os estados, municípios e entes da administração direta da União receberem uma participação dessa produção, que é conhecida popularmente como royalties. Estabeleceu ainda o regime aplicável para concessões para exploração mineral, o monopólio no que diz respeito à exploração e produção de petróleo e algumas outras atividades relacionadas, estabeleceu a obrigação daquele que explora recursos minerais de recuperar o meio ambiente degradado e determinou ainda
que a exploração mineral e de petróleo pode acontecer em terras indígenas, desde que atendidos determinados requisitos, cuja regulamentação ainda está por vir. Por fim, nós tratamos da grande mudança que aconteceu na Constituição em 1995, com as emendas 6 e 9, mudanças essas que tiveram por objetivo, de um lado, abrir o setor mineral para o capital estrangeiro e, de outro lado, flexibilizar ou mitigar o monopólio da União sobre a exploração e produção de petróleo, sem, contudo, eliminar esse monopólio. Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua atenção e nós vamos retornar com a nossa próxima aula específica sobre recursos minerais. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.